Irmãos, nós estamos estudando o livro de Gênesis, e nós estamos no apagar das luzes do capítulo 31. O capítulo 31 é um capítulo longo, são 55 versículos, Gênesis 31, e nós trabalhamos nesse capítulo ao longo de várias semanas e explicamos para os irmãos versículo por versículo. Nós fomos caminhando e explicando cada versículo. Nós fizemos as nossas habituais divisões com objetivo homilético, didático, e apresentando essas divisões para os irmãos, então passamos a observar o significado de cada versículo, a fim de que os irmãos crescessem no conhecimento da cultura bíblica, e também nós aproveitamos para colher, ao longo da nossa jornada, nós aproveitamos para colher os frutos teológicos e vivenciais que emanam da passagem. Nós então apontamos para os irmãos algumas implicações, lições teológicas implícitas e explícitas e lições vivenciais ligadas ao nosso modo de comportamento, enquanto caminhamos ao longo dos 55 versículos que estão aí diante de nós. E agora então, no apagar das luzes da exposição deste capítulo, eu gostaria de apontar, antes de iniciarmos o capítulo 32, eu gostaria de apontar mais duas implicações pastorais, vivenciais, que emanam do ensino geral do capítulo 31 de Gênesis. Eu fui apontando essas lições enquanto ia falando, mas eu tenho mais duas que eu quero apontar. Eu tinha planejado, e tenho ainda planejado hoje, iniciar o capítulo 32 com algumas informações preliminares. O que são informações preliminares? São informações gerais que eu quero apontar, que eu quero pontuar, antes de entrarmos no texto propriamente dito. E eu tenho algumas considerações preliminares que eu elenquei e gostaria de apresentar aos irmãos hoje. Eu não sei se eu vou conseguir. Por quê? Porque o capítulo 32 não é um capítulo tão longo quanto o capítulo 31, mas o capítulo 32 é talvez o capítulo mais intrigante de Gênesis. Nós vamos estudar o capítulo 32 e eu suspeito, é uma suspeita que eu tenho, uma suspeita prévia que eu tenho, tendo observado o que os exegetas, que estão aí à nossa disposição por meio dos livros que eles escreveram, o que os exegetas têm dito acerca desse capítulo. Lendo as obras exegéticas sobre o capítulo 32, nós estudiosos, nós estudantes da Bíblia, nós pastores, pregadores que querem expor esse texto, nós nos sentimos de certo modo insatisfeitos, porque o trabalho exegético que é apresentado não responde questões que ficam ecoando na nossa mente. Há coisas intrigantes acontecendo no capítulo 32, coisas para as quais talvez não tenhamos respostas, porque o próprio texto, o texto em si, não fornece respostas. E eu suspeito, a suspeita que eu tenho, é que nós vamos caminhar pelo capítulo 32 e algumas perguntas que naturalmente surgirão em nossa mente ficarão sem resposta ou terão uma resposta parcial e insatisfatória. Eu tenho essa suspeita. Então já estou prevenindo os irmãos acerca disso. E, se Deus permitir, ainda hoje eu quero apontar algumas coisas assim. Não sei se vai dar tempo, porque eu quero realmente destacar duas lições gerais presentes ainda no capítulo 31.
E eu quero ser muito cuidadoso no que eu vou falar, porque as duas lições que eu vou apontar aqui pode incomodar alguns irmãos, talvez não aqui da nossa igreja, mas irmãos de fora da nossa igreja, porque os irmãos sabem que o que é dito aqui no púlpito, neste púlpito, se espalha por muitos lugares. Chega a muita gente, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Então eu tenho que ser muito cuidadoso, às vezes eu esqueço disso, e acho que estou pregando só para vocês aqui, me sinto muito à vontade, e não tomo certos cuidados, e acabo dizendo coisas que pessoas de outros contextos acabam interpretando errado e usando mal. Então quero ser muito cuidadoso nas coisas que eu vou dizer aqui, considerando que há pessoas que assistem os sermões e não têm condições de me abordar depois que o sermão acaba, para tirar alguma dúvida, para fazer algum esclarecimento, então ficam ali. Mas o pastor orientou nesse sentido, esse texto diz essas coisas, e podemos agir assim então? E por causa disso então, por causa dessas dúvidas reais, eu quero ser cuidadoso no que eu vou dizer. E, queridos, considerando já a exposição completa do capítulo 31, a lição, uma das duas lições que eu quero destacar aqui, é uma lição referente ao que podemos chamar de uma receita de como lidar com familiares que não são crentes. E isso, nós temos que ser cuidadosos do que vamos dizer, porque nós não podemos ser pessoas belicosas, nós não podemos ser pessoas briguentas, nós não podemos ser pessoas encrenqueiras em lugar nenhum, nem no trabalho, nem no condomínio onde moramos ou na rua em que moramos, nem entre os nossos familiares. Mas, quando nós olhamos o capítulo 31, nós como que nos deparamos com uma receita no trato com parentes incrédulos, num certo ponto da vida. Nós percebemos que Jacó, sendo um servo do temor de Isaque, do Deus verdadeiro, ele conviveu com Labão durante 20 anos. Mas num dado momento, essa convivência se tornou insustentável por vários fatores. E esses fatores fizeram com que ele se afastasse, buscasse o afastamento de Labão e da casa de Labão, pegasse suas esposas, seus 11 filhos e saísse dali, se afastasse daquela casa. E entre as razões elencadas para que ele se afastasse, uma delas era a sua realidade espiritual, o Deus a quem ele servia. Então, quando nós olhamos o capítulo 31, e os irmãos acompanharam isso, e nós vimos isso espalhado pelo capítulo. Nós nos deparamos, quando ele sai de Padã Arã e foge para Canaã com sua família, nós percebemos, e os irmãos acompanharam comigo, os irmãos leram o texto e viram comigo esses detalhes, nós percebemos a presença constante da expressão eu e tu, e mim e ti. Nós perdemos a conta de quantas vezes isso aparece no texto. Eu e tu, mim e ti. Mostrando que aquelas duas famílias estavam se separando. Além disso, nós percebemos também uma outra evidência, quando o próprio Labão diz o seguinte: olha, existe o lado de lá da coluna e do montão de pedras, e o lado de cá da coluna e do montão de pedras. Ou seja, nós temos um marco aqui que nos separa, e nós não devemos atravessar esse marco com intenções malignas e maliciosas no nosso coração, com intenções de inimizade no nosso coração. Existe o lado de lá, que é o seu lado, e o lado de cá, que é o meu lado. Isso, mais uma vez, realça a separação dos dois clãs. Nós vimos também no próprio texto que Labão usa, para nomear ali a coluna, ele usa a língua dele, o aramaico. Jacó usa outra língua, usa o hebraico, mostrando nós somos um povo diferente, somos povos diferentes.
Nós não falamos o mesmo idioma. Você tem o seu idioma e você nomeia as coisas de acordo com o seu idioma. Eu tenho o meu idioma e eu nomeio as coisas de acordo com o meu idioma. Nós aprendemos também, olhando, enquanto caminhamos pelo texto, nós aprendemos no momento em que o pacto entre os dois vai ser selado mediante juramento. Nós vemos Labão jurando pelos deuses dos seus antepassados, enquanto Jacó, ele jura pelo temor de Isaac, ou seja, você, o seu clã, você tem os seus deuses e eu tenho o meu Deus. É o eu e tu, é o mim e ti. Nós aprendemos também, Jacó, tendo terminado todo aquele processo, nós vemos já logo no comecinho do capítulo 32, no versículo 1, nós vemos Jacó seguindo para o seu caminho, seguindo para a sua terra, seguindo para Canaã, enquanto Labão volta para a sua casa. Nós temos terras diferentes, destinos diferentes. Você, Labão, volta na direção do Eufrates, atravessa o Eufrates e se instala novamente ali na sua terra em Harã. Eu não vou cruzar de novo o Eufrates, eu vou cruzar o Jordão, e eu não vou para Harã, eu vou para Canaã. Nós temos terras, temos destinos diferentes, o seu caminho é diferente do meu caminho, o seu caminho é na direção leste, o meu caminho é na direção oeste, nós seguimos rumos diferentes. Então, olhando para esse ensino presente, espalhado, é um ensino que está difundido pelo texto todo. É impressionante ver isso. O autor quis difundir essas distinções ao longo de todo o capítulo, mostrando há aqui uma separação. O povo hebreu está se formando separadamente, distante aqui do povo arameu, que é um outro povo e é uma outra família. O que existe de orientação pastoral nisso? O que existe é o seguinte, irmãos. Nós somos crentes e estamos vivendo numa época de constante e crescente deterioração nos costumes, deterioração na religião, deterioração até na prática do cristianismo. Temos vivido uma fase de erosão acelerada em todos os campos, seja moral, religioso, ético, social, político. A erosão que vivenciamos hoje em dia, que testemunhamos hoje em dia, é simplesmente assustadora. Eu não consigo lembrar de outra fase da minha vida em que eu tenha testemunhado uma erosão nesses campos tão acelerada. E é claro que isso afeta o nosso relacionamento com os nossos familiares que não são crentes. Os crentes que são fiéis começam a perceber que um abismo vai se abrindo cada vez mais entre eles, os crentes e os incrédulos. Se na reunião de ano novo do ano passado o convívio foi difícil, nós suspeitamos que a reunião de família de ano novo de 2023, dentro de alguns meses, será pior. Porque os costumes dos nossos queridos vão se corrompendo mais e mais, enquanto nós, que somos crentes, vamos sendo renovados em santidade dia após dia. Enquanto nós crescemos na direção do sol do meio-dia, de luz e de virtude, de amadurecimento e de santidade, é o oposto que acontece com os nossos familiares incrédulos. Eles vão descendo mais e mais a níveis assustadores de corrupção, de costumes maus, de pecados horríveis, de brincadeiras imundas, de linguagem obscena, de costumes reprováveis. E nós percebemos essas coisas. E como Jacó, ao longo dos 20 anos que ele viveu na casa de Labão, ele percebe, está chegando um momento em que eu não posso mais continuar aqui. Está chegando o momento do eu e tu, do mim e ti, do seu Deus e do meu Deus, da sua terra e da minha terra, do seu rumo e do meu rumo.
do seu lado da coluna e do meu lado da coluna, de você atravessar o Eufrates e eu atravessar o Jordão. Está chegando o momento disso. E nós temos que nos familiarizar com essa ideia, queridos. Isso não deve nos assustar. Parece que chega o momento em que nós devemos olhar para o capítulo 31 de Gênesis e aplicá-lo em nossa vida no seguinte sentido: Jacó e Labão fizeram uma aliança e disseram o seguinte: nós vamos manter duas coisas. Nós somos parentes e nós vamos manter duas coisas de acordo com a aliança que nós estudamos. Nós vamos manter a paz e vamos manter a distância. É isso. E alguém pode ficar bravo comigo agora, porque eu estou falando dos parentes. E alguém pode falar: Jesus veio nos unir. Se você diz isso, tem que ler um pouco mais a Bíblia. Se você diz isso, você tem que ler um pouco mais a Bíblia. O que estou dizendo aqui, à luz do capítulo 31, tendo estudado a experiência de Jacó ao longo de 20 anos ali morando junto com seu sogro, nós aprendemos essas coisas. Chega o momento, e talvez tenha chegado para você isso, e é aqui que fica a minha palavra de orientação pastoral. Talvez esse momento tenha chegado para você, talvez esteja perto de chegar, não sei, cada um vai avaliar a si mesmo, mas talvez esse momento se avizinhe em que, como Jacó, você tenha que dizer aos seus queridos, aos seus parentes, com quem você está há 20 anos ou mais, dizer a eles: olha, nós vamos manter a paz e a distância. E isso não deve nos surpreender. Por que não? Por que isso não deve nos surpreender? Porque isso não é uma lição implícita, não é uma lição meramente aspergida no capítulo 31. Isso é algo absolutamente claro nos ensinos de Jesus. Os irmãos devem se lembrar, um texto que é um texto intrigante, um texto que ofende os ouvidos politicamente corretos da nossa geração cheia de falsos escrúpulos, que é o texto de Mateus 10. Veja que texto terrível esse. E temos que nos acostumar com isso, irmãos. Estamos numa fase de descida. Estamos numa fase de declínio moral que afeta a todos. E notem bem, nós temos a suspeita, nós temos a falsa suspeita de que pessoas mais idosas não são atingidas por essa onda de corrupção dos bons costumes. Que pessoas idosas, elas têm a sua ética muito bem sedimentada, e então elas não vão se deixar levar por costumes feios, por costumes apodrecidos, por costumes até obscenos. São idosos. Doce ilusão. Doce ilusão. Temos visto pessoas idosas, nossos avós, se comportando, fazendo e dizendo coisas vergonhosas, que nós olhamos e dizemos: meu Deus, o que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com esse homem? Como ele pode, do alto dos seus 70 anos, 80 anos, chegar a esse ponto? Este que era um homem tão respeitoso, tão zeloso dos bons costumes, como ele chega nisso agora? Ninguém está sendo poupado. Há uma linha divisória muito nítida entre o salvo e o perdido. E o caminho do salvo é um caminho que envolve crescimento espiritual, crescimento na virtude, crescimento em santidade. O caminho do perdido é um caminho que, independente da idade, é um caminho só de corrupção, declínio e queda cada vez mais acentuada, cada vez mais constante. Diz Mateus 10, 34, diz assim, Jesus falando: não penseis que vim trazer paz à terra. Quem está falando isso?
É o diabo? Na mente de alguns, talvez. O diabo quer destruir a paz. Mas não. Quem está falando isso é o príncipe da paz. E ele diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Aqui espada entra como um símbolo de batalha, de luta, de divisão. E ele prossegue: pois vim causar divisão. E aí ele menciona os campos em que essa divisão vai acontecer. E é surpreendente, porque não são divisões políticas, não são divisões regionais, não são divisões culturais, são divisões na própria casa, na família da pessoa. Veja, a divisão entre um homem e seu pai. Vocês podem imaginar uma união maior do que essa? Entre um homem e seu pai? É impossível. É impossível imaginarmos uma união maior do que essa. Quem é mais amigo? Quem é mais protetor? Quem é mais amoroso, senão o pai em relação ao seu filho? Senão o filho em relação ao seu pai? Nós, os filhos, damos de tudo, fazemos de tudo para protegermos nossos pais. Os pais fazem de tudo para protegerem os seus filhos. Há um amor natural presente entre os dois. Mas aqui o texto fala que Jesus, por causa de Jesus, os inimigos de um homem seriam os da sua própria casa. Um homem e o seu pai se tornariam inimigos por causa dele. Inimigos, um homem e seu pai. Pai e filho, inimigos, não por questões patrimoniais, financeiras, desentendimentos sociais, falta de conflitos culturais ou de gerações. Não, nada disso. A razão seria a fé em Cristo. Nós somos inimigos porque você é cristão e eu não. Os seus valores são outros, somos inimigos. O texto prossegue: entre a filha e sua mãe. Geralmente as filhas são as maiores confidentes das mães. E as mães são aquelas que protegem suas filhas e cuidam delas e as amam profundamente. O texto aqui está dizendo que a divisão chegaria nesse ponto. Da mãe ser inimiga da filha ser inimiga da mãe, por causa de Jesus. E queridos, nós estamos chegando num ponto de separação na nossa sociedade, em que essas coisas vão começar a acontecer com muito mais frequência. O texto prossegue: entre a nora e sua sogra. Aqui parece mais natural, isso aqui parece, não nos assusta tanto, né? A nora e a sogra parece que elas são inimigos naturais, isso parece muito comum. Mas enfim, não era para ser. Mas note bem, a razão aqui não é ciúmes do filho, não é ciúmes do marido. A razão da briga aqui é a fé em Cristo. Eu odeio você, minha nora, porque você é crente. Eu odeio você, minha sogra, porque você é crente. Essa é a razão do meu ódio. Essa é a razão da minha luta, da minha inimizade, da minha antipatia. Assim, versículo 36, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O capítulo 31 ilustra essa divisão, em que Jacó segue o seu rumo, segue o seu caminho, e diz: nós vamos ficar distantes. Não podemos mais ficar juntos. Não vamos viver a nos degladiar, a nos bater, a nos ofender, mas não podemos ficar perto mais um do outro. E a palavra pastoral, como eu tenho chamado aqui, é nesse sentido. Os irmãos têm que ter sensibilidade para perceber quando esse momento chegar. Porque vai chegar. Vai chegar. Chegará o momento em que vocês, crentes, vão olhar para os seus parentes incrédulos, incluindo pai, mãe e irmãos, e terão que dizer: olha, não há como vivermos juntos em Harã. Não há como vivermos juntos em Padã-Arã. Não há como. Eu vou cruzar o Jordão. Ficarei longe de você. Vamos manter a paz. Mas não há como caminhar lado a lado. Não tem condições de fazer isso mais. Acabou. O tempo disso acabou.
Vamos seguir os nossos rumos. Temos deuses diferentes, línguas diferentes, famílias diferentes, anelos diferentes, valores diferentes. Siga o seu caminho, eu vou seguir o meu. Você vai para o leste, eu vou para o oeste. Você vai para o Eufrates, eu vou para o Jordão. E é assim que a história termina. Triste isso? Triste. Muito triste. Muito triste. O ideal, queridos, não sei, a palavra de Deus, ela não realça a questão de prioridades no evangelismo. A única prioridade no evangelismo que nós vemos na palavra de Deus é que o judeu deve ser evangelizado primeiro que o gentio. É o que nós aprendemos, o apóstolo Paulo fala, primeiro ao judeu, depois ao gentio. Então é uma prioridade que nós vemos no Novo Testamento. Não há outras prioridades até onde a memória me serve. Mas talvez nós tenhamos que priorizar, como crentes que somos, a fim de evitar o desconforto terrível de uma divisão como aquela que houve nas montanhas de Gileade, entre Labão e Jacó. Talvez possamos evitar isso se nós priorizarmos os nossos familiares como alvos da nossa mensagem evangelística. Talvez termos os nossos queridos como prioridade número 1. Não perdermos oportunidades. Dizermos a eles, olha, eu quero um dia conversar com você. E eu quero apresentar a você a minha fé, o caminho da redenção. Eu quero mostrar para você o mapa no rumo da justiça e do perdão de Deus. Eu quero mostrar isso para você. Eu quero mostrar para você as verdades do Evangelho. Eu preciso fazer isso. E enquanto eu fizer isso, eu estarei orando ao meu Deus, para que Ele abra o seu coração, e você deixe de ser um mero parente meu, por laços sanguíneos, mas que pela fé você seja um irmão meu, na fé em Cristo Jesus. A fim de que esse rompimento, que muitas vezes nos é imposto, seja evitado no futuro. Muito bem, queridos, eu tenho um outro destaque a fazer, no apagar das luzes do capítulo 31. E o outro destaque que eu tenho que fazer é, talvez um destaque que também incomode um pouco alguns ouvidos, não talvez aqui da igreja, mas de outros lugares. O capítulo 31, no versículo 53, mostra um rompimento interessante. E eu quero destacar esse rompimento aqui. Diz assim, é Labão falando, o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue. Nós aprendemos, quando estudamos o texto, que esse verbo está no plural, que esses deuses julguem. É o plural que está aqui, a nossa tradução colocou no singular, mas está no plural. Que esses deuses pagãos que Abraão serviu, deuses pagãos que Naor serviu, esses deuses dos ancestrais deles, de Terá e dos seus ancestrais, julguem entre nós. Essas são as palavras de Labão. No entanto, veja como termina o versículo. E jurou Jacó. Mas vejam, Jacó não jurou pelos deuses dos ancestrais dele. Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. Ou seja, o que acontece no versículo 53 é um rompimento com a tradição familiar, com a religião da família. Há um rompimento aí. Há um rompimento com a tradição, há um rompimento com a religião da família. E é importante destacar isso, porque existe hoje em dia, eu não sei porquê, não sei qual é a razão, não sei onde isso nasceu, não sei onde nasceu isso. Existe a ideia de que nós devemos seguir a religião dos nossos pais. Não sei quem criou isso, não sei de onde surgiu essa tese, a Cris sabe?
por causa dessas práticas que acabam sendo impostas às pessoas, e esses ensinos acabam sendo transmitidos às pessoas por meio desses rituais, talvez, a Cris está dizendo aqui. Não sei, mas existe essa mentalidade. Parece que os antigos, os idosos, repetiam isso. O meu pai, muitos aqui irmãos conheceram meu pai, o seu Fernando Granconato, né? Quando ele se converteu, por volta dos 21 ou 22 anos de idade, a mãe dele o chamou, a minha nona, a nona Helena, por isso que a minha filha chama Helena, porque a nona chamava Helena. A nona Helena, muito fanática ali, apegada à religião dos seus antepassados, ela o chamou e disse: não se faz isso. Não se deve abandonar a religião dos nossos antepassados. Você está errado. Você deve seguir na religião dos seus avós. Você deve seguir na religião da sua mãe, do seu pai. Você não devia ter feito isso que você fez. Onde já se viu fazer isso? E ela o repreendeu severamente, com base nessa tese de que não se deve romper com a religião dos antepassados. E isso adquire outros contornos. Isso mostra um apego muito forte à tradição. É como se a tradição, seja ela familiar, seja ela religiosa, é como se a tradição tivesse aspectos sacrossantos intocáveis. É como se a tradição nos ligasse de tal forma que nós não tivéssemos a liberdade de romper com ela. É como se os laços da tradição religiosa, é como se os laços da tradição familiar fossem tão intensos, tão fortes, que é impossível, e mais do que isso, é proibido você, é um grande sacrilégio, você tocar nesses laços insolúveis, indissolúveis. E quando nós nos deparamos com o ensino bíblico, nós nos assustamos, porque coisas que são ditas de modo tão constante, como se fossem verdades eternas e inquestionáveis, elas caem, elas se esfarelam diante de nós, como um castelo de areia. E nós vemos Jacó fazendo isso aqui. Ele olha para Labão, seu parente, e ele ouve falar dos deuses de Terá, e dos deuses que Abraão serviu, e que Naor serviu. Ele diz: não, eu não tenho nada que ver com esses deuses. O meu Deus é o temor de Isaque. É o Deus com que apareceu a você, Labão, num sonho, e encheu seu coração de medo. É o temor que Isaque segue, crê e adora. Esse é o meu Deus, não os deuses dos nossos antepassados. Eu vou jurar, eu vou assinar esse contrato, vou selá-lo por meio de um juramento, mas não jurando pelos deuses dos meus antepassados, mas pelo Deus do meu pai, Isaque, que é, a rigor, não porque é o Deus do meu pai, mas porque ele é agora o meu Deus. Eu o conheci em Betel. Em Betel eu o conheci. Ele não é somente o Deus do meu pai, ele é o meu Deus. E é nele que eu creio. E eu rompo então aqui, que isso fique bem claro, eu rompo aqui com essas tradições antigas. Isso é muito importante, não só no campo de relacionamentos familiares com os nossos ancestrais, com os nossos avós, nossos pais. Isso é também importante no que diz respeito à nossa formação religiosa, independentemente dos nossos pais ou dos nossos avós. Por quê? Porque se nós não aprendermos isso, que esses laços podem ser rompidos, nós estaremos condenados, talvez, muitas vezes isso acontece, estaremos condenados a perpetuar o erro deles em nossas vidas. Por isso a palavra de Deus nos liberta dessas coisas, nos liberta dessas tradições. Deixe-me falar de algo que tem acontecido nos últimos tempos, no nível nacional. Os irmãos conhecem, os irmãos sabem, existe uma denominação paracristã, na realidade sempre foi
classificada essa denominação paracristã. Eu digo paracristã porque ela tem elementos do cristianismo e se define como cristã. E essa denominação paracristã, que anda à margem aí do cristianismo, é uma denominação muito grande aqui no Brasil, chamada Congregação Cristã no Brasil. Vários irmãos aqui da nossa igreja vieram de lá. Nós temos aqui na nossa igreja cerca de 20 pessoas, talvez mais, que vieram desse movimento, a Congregação Cristã no Brasil, que se define como uma seita pentecostal, cristã pentecostal. Essa igreja, a Congregação Cristã no Brasil, é uma igreja que tem as suas peculiaridades. Ela, entre elas, algumas delas, é que a palavra de Deus não deve ser pregada após o preparo prévio do pastor. O pastor se preparar para um sermão e trazê-lo depois à congregação, isso é servir aos irmãos comida requentada ou comida fria. Então o que tem que acontecer? O pastor tem que, na hora, trazer a palavra de Deus no momento em que ele está no púlpito. Então eu não posso me preparar para os meus sermões, como eu faço toda quinta-feira. Quinta-feira é o dia que eu separo para preparar o sermão de domingo à noite. Então nas quintas-feiras eu separo o dia todo para ler meus comentários e fazer minhas anotações para o sermão de domingo à noite. De acordo com o ensino dessa congregação, dessa denominação, isso está errado. Eu tenho que servir para os irmãos pão que sai na hora, pão quentinho. Não posso preparar na quinta-feira e servir no domingo. Não posso fazer isso. Eu tenho que chegar aqui no domingo e preparar na hora para os irmãos. Na hora o Espírito Santo trabalha e eu sirvo então o pão quentinho. É claro, os irmãos imaginem a qualidade do pão quentinho que sai na hora quando o pastor simplesmente começa a falar o que dá na telha sem ter preparado nada. É um caos completo. Mas, enfim, isso não vem ao caso agora. Essa é a visão dessa igreja, e é uma visão difundida por essa igreja, e defendem isso. É também uma igreja que se coloca contra o ministério pastoral. Dizem que o pastor é só Jesus, não existem pastores na Bíblia, dizem. Isso está errado. Efésios 4 fala sobre os pastores, Atos 20 fala sobre os pastores, existe 1 Timóteo, Tito, enfim, a Bíblia é repleta de referências aos pastores. O livro de Atos fala sobre a instituição de pastores, do capítulo 23, enfim, mas dizem não, o único pastor que existe é Jesus. Há o uso do véu também, a divisão da congregação entre homens e mulheres, as mulheres sentam de um lado, os homens sentam de outro lado, e assim essa seita caminha desse jeito. Essas coisas todas nós conhecemos, nós sabemos dessas coisas todas, conhecemos pessoas ligadas a essa seita, mas o que é mais chocante nesse contexto da Congregação Cristã no Brasil é, segundo dizem os irmãos que vieram de lá, e eles são unânimes em dizer isso, e não somente os irmãos que vieram de lá e congregam conosco, mas também irmãos que saíram de lá e congregam em outras igrejas, e se converteram e estão agora em outras igrejas. O que é chocante é a compreensão, e eu não quero dizer essas coisas, irmãos, para ridicularizar as pessoas que estão nesse movimento. Nós não temos essa licença. Nós não temos a licença de ridicularizar ninguém. Quando eu brinco aqui com os irmãos, em alguns momentos aqui, a fim de tornar as palavras mais fáceis de serem compreendidas, ou o discurso mais palatável, eu não quero nunca com isso desprezar pessoas. Nós não podemos desprezar pessoas. Mas o que é chocante nesse meio, os irmãos vão se assustar com o que eu vou dizer agora, é a compreensão hermenêutica, exegética, que a tradição, note bem a palavra que eu estou usando, a tradição dessa igreja atribui ao texto de Efésios 2, 8 e 9. Os irmãos conhecem esse texto, Efésios 2, 8 e 9. É um texto muito conhecido. É quase que um texto áureo do cristianismo. Os irmãos que são recém-convertidos, ou aqueles que não têm afinidade com a palavra de Deus, por causa do tempo que tem de convertidos ainda, devem observar o que diz esse texto. É um texto muito claro. Veja o que diz. É um texto que diz assim:
Efésios 2:8, fala assim: porque pela graça sois salvos. Qual é a compreensão que a tradição dessa denominação, qual é a compreensão que essa tradição atribui a esse texto? Os irmãos não vão acreditar se eu disser. Os irmãos não vão acreditar. Os irmãos vão pensar que eu estou inventando. Mas na visão dessas pessoas, a palavra graça aqui significa congregação cristã no Brasil. Esse é o significado da palavra graça aqui. Irmãos, eu não estou exagerando, não estou inventando, não estou pichando essas pessoas. Essas pessoas entendem que pela congregação cristã no Brasil sois salvos. Esse é o significado léxico, esse é o significado do termo graça nesse versículo. E as pessoas então são doutrinadas nisso ao longo de décadas e décadas. E elas aprendem isso. Então, quando elas conversam entre si, dentro dessa comunidade, elas dizem o seguinte: há quanto tempo você está nesta graça? Ou seja, quanto tempo você está na congregação cristã no Brasil? Porque é pela congregação cristã no Brasil que sois salvos. É assim. Ou seja, é um outro evangelho. É um outro evangelho. Se você está ligado a este movimento, você é salvo. Se você não está ligado a esse movimento, você está perdido. Não há salvação fora desse movimento. É um outro evangelho. Então isso nos deixa chocados quando olhamos para isso. Meu Deus, como alguém pode entender assim esse texto? Somente se estiver aí acometido de uma terrível cegueira para entender as coisas desse jeito, porque esse texto não ensina isso. Muito bem, o que aconteceu? Segundo o testemunho dos irmãos, por aí afora, não só aqui da igreja, mas de outros lugares de São Paulo e do Brasil todo, isso aconteceu no nível nacional. No nível nacional isso aconteceu. O que houve? Com a pandemia, os membros desse movimento passaram a assistir cultos na internet. E quando começaram a assistir cultos na internet, se depararam com pregadores que eles nunca tinham ouvido na vida. E disseram: mas o que é isso? Que mensagem é essa que nunca ouvimos? Que mensagem é essa que nós nunca escutamos em lugar nenhum, estando 20, 30, 40 anos nesta graça? O que aconteceu? Por que nunca ouvimos isso? E começaram a ouvir esses pastores, esses pregadores. E então, ouvindo esses pastores, esses pregadores, começaram a ficar curiosos e a estudar com mais profundidade esses versículos. Um deles veio aqui nos visitar certa vez, e ele pegou o dicionário bíblico, e ele foi estudar o que significa a palavra graça. Ele veio nos visitar já umas 2 vezes, irmão, de Minas Gerais. Ele veio aqui. Ele pegou um dicionário bíblico. Ele procurou a palavra graça. E qual foi sua surpresa quando descobriu que graça não é congregação cristã no Brasil? Quando lendo o dicionário bíblico, ele descobriu que graça é o favor imerecido de Deus. Ele então, perplexo, surpreso e ao mesmo tempo faceiro, alegre, feliz, correu para os seus líderes dizendo: vejam que descoberta maravilhosa. Eu descobri que nós somos salvos pelo favor imerecido de Deus. E quando ele disse isso, meus irmãos, a liderança começou a persegui-lo. Ele teve que romper com essa denominação, com esse movimento. Outras pessoas que tiveram contato com o texto bíblico e com o evangelho também se converteram e romperam com esse movimento. E houve um grande êxodo. E tem havido um grande êxodo. Essas pessoas têm saído
do movimento Congregação Cristã no Brasil e tem procurado igrejas bíblicas. E isso tem deixado a liderança desse movimento bastante preocupada, com razão. Eu não os culpo por isso, porque essa redução muito grande tem impactos em todas as áreas. Eu soube recentemente que eles proibiam o uso de bermudas. Os homens não podiam usar bermudas. Recentemente liberaram o uso das bermudas para ver se as pessoas ficam na igreja. Se não ficam pelo evangelho, pelo menos pela bermuda talvez fique, não sei. Mas liberaram recentemente o uso de bermudas para ver se o êxodo se torna menos acentuado. E notem, tudo isso tem acontecido, isso é notável. Eu soube de igrejas no Nordeste que receberam cerca de 100 pessoas vindas desse movimento, que tiveram contato com o Evangelho na época da pandemia. A impressão que nós temos é que a pandemia aconteceu por causa da congregação cristã no Brasil. Para acordar essas pessoas, para elas terem contato com o Evangelho verdadeiro e despertarem. Porque é impressionante, teve uma igreja em Salvador que terminou suas reformas, e assim que terminou suas reformas, chegaram cerca de 100 pessoas ali. E eles não têm mais o que fazer, onde colocar as pessoas, estão tendo que reformar a igreja de novo, e ampliar a igreja, porque não cabe mais, a igreja dobrou de tamanho. E líderes, anciãos, jovens, casais, todos rompendo com esse movimento e seguindo no rumo de igrejas bíblicas, porque descobriram o verdadeiro evangelho. Mas por que estou dizendo tudo isso? Estou dizendo tudo isso porque esses irmãos que têm contato com o verdadeiro evangelho e se tornam irmãos em Cristo, na realidade, vários deles se converteram depois da pandemia. Mesmo estando há muito tempo nessa denominação, por crerem que a salvação era pela denominação, não eram crentes. Então, quando ouviram o evangelho verdadeiro de Efésios 2:8, então se converteram de fato, são recém-convertidos, mas não são novos evangélicos, são evangélicos antigos, mas crentes novos. Essas pessoas, quando se converteram, trouxeram o seu testemunho pessoal, é impressionante, são coisas que nós ouvimos que são impressionantes, testemunhos de conversão que são impressionantes. Recentemente eu conversei com um irmão que ele trabalha no campo de reformas de prédios e tudo mais, e ele disse para mim que ao longo de muitos anos, ele trabalhou reformando prédios da Congregação Cristã no Brasil. E esse é o trabalho, é o ganha-pão dele, mas ele reformava os prédios gratuitamente, trabalhando aos sábados, domingos e feriados. Para quê? Porque ele estava pagando pela salvação dele. Anos e anos. Havia até uma brincadeira, eu estou comprando um terreninho no céu à prestação. Então, cada vez que ele ia na igreja, se dedicava ali, realizando suas reformas, dia e noite, finais de semana inteiros, feriados ali, trabalhando gratuitamente para essa denominação, o tempo todo ele estava conquistando o céu pelo seu esforço pessoal. Então se deparou com esse texto: pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, não vem de obras. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Quando ele descobriu isso, ele creu no Evangelho, se libertou dessas coisas, nasceu de novo, é um crente agora, e está frequentando a nossa igreja aqui na classe de novos membros. E estou dizendo essas coisas para os irmãos por quê? Porque esses irmãos alcançados pela verdadeira graça, esses irmãos, como todo convertido, são como pessoas que acharam um grande tesouro. Eles estão felizes, eles encontraram um grande tesouro. E as pessoas com quem eles conviveram por tantos anos, são pessoas que eles amam profundamente. Não são seus inimigos, são amigos, são parentes, são pessoas queridas com quem eles conviveram ao longo de muitas décadas, muitos anos. Eles conviveram com elas. Então o que eles fazem? O que eles fazem amando essas pessoas e tendo descoberto essas verdades? Eles se aproximam dessas pessoas e dizem: olha, vejam o evangelho verdadeiro.
Vejam o que é o Evangelho verdadeiro. Veja o que diz esse texto. Esse texto fala que a graça, o favor imerecido de Deus é dom dele. E que nós não somos salvos pelas obras, para que não nos gloriemos. Esse é o verdadeiro Evangelho. E quando eles dizem isso, para essas pessoas, a resposta é a seguinte: nós não podemos abandonar a tradição que seguimos há tantos anos. É o mesmo argumento da vovó da nona Helena. Nós não podemos romper com essa tradição que abraçamos, que os nossos pais abraçaram, que os nossos avós abraçaram há tanto tempo. O texto de Gênesis 31 nos livra disso. E em face desse texto, nós nos recordamos de uma outra palavrinha de Pedro. Veja o que diz Pedro: aqueles que se apegam à tradição dos seus antepassados e não rompem com modelos falaciosos, com modelos falsos e mentirosos. Veja o que diz Pedro. É interessante observar isso que Pedro fala aos seus leitores. Seus leitores estavam espalhados por toda a região da atual Turquia. Ele escreve então a sua primeira carta, mais ou menos no ano 64, para igrejas, para irmãos que peregrinavam na região da Turquia, especialmente mais o lado oeste da Turquia. E ele escreve a esses irmãos, muitos deles tinham vindo do paganismo, com práticas horríveis, e seguiam religiões dos seus antepassados, religiões dos seus pais, religiões e práticas reprováveis pelo cristianismo. E vejam o que Pedro diz aos seus leitores cristãos. Ele diz o seguinte, 1 de Pedro 1, versículos 18 e 19. Ele diz assim, 1 de Pedro 1, 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Havia algo que escravizava aquelas pessoas. Mas eles foram libertos, foram comprados e libertos. E o que os escravizava? O que servia como instrumento de opressão sobre eles? E de que eles foram libertos? O texto diz: vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento, dos comportamentos vazios, inúteis, infrutíferos, sem valor algum, que vossos pais vos legaram. Vocês, quando creram no Evangelho, vocês romperam com todas as futilidades, com todas as bobagens, com todas as superstições, com todas as práticas vazias, estéreis, sujas até, reprováveis, que os pais de vocês ensinaram. Vocês aprenderam com eles a adorar imagens, vocês aprenderam com eles a adorar outros deuses, vocês aprenderam com eles formas de culto que não tem nada a ver com Deus verdadeiro, vocês aprenderam com eles modos de viver que o Senhor reprova, futilidades, bobagens, mentiras, superstições, falsidades, invencionices. Mas quando vocês creram em Cristo, vocês foram resgatados do fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nós os crentes, e isso pode chocar muita gente, nós os crentes não temos compromisso nenhum, absolutamente nenhum, com religiões, práticas, crenças, valores dos nossos antepassados. Nenhum. E se você não crê em Cristo porque tem esses liames, você tem que se livrar disso. Se você não crê em Cristo porque guarda no seu coração essas conexões com as superstições, com as invenções, com as falsas religiões dos seus antepassados,
você deve romper com isso já. Porque o cristianismo não admite essas conexões. E o cristianismo exige esse rompimento. Você tem que romper agora. Tem que chegar o seu Gileade, em que você diz: eu não juro pelos deuses dos meus antepassados. Eu juro pelo temor de Isaac, o Deus verdadeiro. Eu não tenho conexão com denominações dos meus ancestrais, dos meus familiares. Não tenho conexão com as religiões dos meus avós. Eu não tenho conexão nenhuma, compromisso nenhum com os costumes religiosos dos meus pais. Não. Eu sou um crente e pelo sangue de Cristo eu fui resgatado dessas coisas fúteis. Eu sirvo a Ele, a minha história é de Gileade para frente. Eu não tenho conexões com os deuses do Eufrates. É essa mensagem que Jacó sutilmente proclama no versículo 53 de Gênesis 31. Essa mensagem que o Senhor quer dizer a nós. É essa mensagem que o Senhor quer falar a você. A você que pertence a esse movimento religioso. Nós não duvidamos da sua sinceridade. Nós não duvidamos do seu caráter. Nós não duvidamos das suas intenções, mas nós questionamos as suas convicções, porque as suas convicções estão erradas. Se você está ligado a um movimento assim, a uma fé assim, por liames da tradição familiar, ou outro tipo de tradição, aprenda com a palavra de Deus. O cristianismo requer um rompimento com isso tudo. E não somente aqueles que estão conectados com esse movimento que eu mencionei aqui. Pessoas conectadas a crenças, crendices, religiões, convicções religiosas, conectadas a isso, comprometidas com isso, por causa dos seus pais, dos seus avós, que têm em sua mente aquela ideia da nona Helena, que ela disse ao meu pai: não se rompe com a religião dos antigos. Que tem essas convicções, sabe-se lá, nascidas aonde? Aprenda o que a palavra de Deus diz. O homem salvo, aquele que olha para a cruz de Cristo, aquele que entende o Evangelho e vê a graça de Deus, a graça salvadora de Deus fluindo das mãos do crucificado, das feridas do Filho de Deus agonizante na cruz. Quem entende o Evangelho e crê nele, e crê no Senhor Jesus Cristo e recebe o seu perdão, sabe, aprende que é necessário romper com essas coisas. Romper com o fútil procedimento e as crenças fúteis que nossos pais nos legaram, a fim de viverem plenamente a liberdade que foi obtida por nós, pelo sangue precioso de Cristo, mais valioso do que a prata, mais valioso do que o ouro. Nós temos que aprender essas coisas, eu tenho que dizer essas coisas, eu tenho que repetir essas coisas e proclamar essas coisas. A você que não está aqui hoje, está me ouvindo aí pela internet ou vai me ouvir depois nas gravações, a você que pertence a esse movimento que eu mencionei, rompa com essas coisas. Afaste-se dessas coisas e abrace o Evangelho, creia em Cristo apenas. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo apenas. Não é por essa denominação, não é por esse movimento, não é pelas obras que você faz, mas é pela fé em Cristo somente. Rompa com essas coisas. Você que está ligado a crenças antigas por causa de afetos familiares, rompa com essas coisas, respeitosamente, rompa com essas coisas, porque existe salvação não na tradição. Existe salvação não na conservação de costumes antigos. Existe salvação não no respeito, entre aspas, e no apego aos ensinos dos nossos antepassados. Não é aí que a salvação habita. Ela não mora aí. Essa não é sua casa. A salvação envolve um rompimento com essas coisas e um comprometimento exclusivo com o Senhor Jesus Cristo. É dizer: Senhor,
Daqui para frente, eu sou um outro homem. Daqui para frente, eu deixo para trás Padã Arã. Eu deixo para trás Labão e sua casa. Eu deixo para trás o Eufrates. Eu aqui, neste Gileade, nesta montanha, eu assumo um compromisso novo, eu sou um homem novo. E neste momento, neste Gileade, nesta montanha, diante deste altar eu digo, o Senhor Jesus Cristo apenas é o meu Salvador. E agora, a partir de agora, eu rompo totalmente com qualquer crença que seja contrária a isso. E eu quero seguir o meu rumo agora noutra direção. Eu quero seguir para Canaã celeste, sendo um novo homem, com novas crenças, servindo o Deus verdadeiro, o Cristo do Deus verdadeiro, o temor de Isaque e o seu Filho encarnado, morto e ressurreto. É nele que eu creio. E a minha vida daqui para frente será de serviço a Ele, porque Ele me resgatou e Ele só. Isso deve acontecer com você que está me ouvindo. Agora. Hoje isso deve acontecer na sua vida. Vamos orar pedindo a Deus que essas lições que são sugeridas no capítulo 31 de Gênesis fiquem gravadas em nosso coração. E vamos nos despedir hoje do capítulo 31. Vou sentir saudades do capítulo 31. Vamos nos despedir, mas grandes aventuras nos aguardam no capítulo 32. E vamos iniciar essa jornada na próxima oportunidade, conhecendo o desenrolar dessa história maravilhosa da nossa salvação. Oremos. Santo Deus e Pai bondoso, obrigado, porque aprendemos essas lições que o autor bíblico espalhou pelo texto. São lições espalhadas, esparsas, difundidas aqui e acolá, nessa estrada sagrada, que é o capítulo 31 de Gênesis. Obrigado porque tivemos o privilégio riquíssimo de trilhar essa estrada. Não correndo por ela, é verdade, mas andando devagar e contemplando a sua paisagem, olhando ao nosso redor, vendo as árvores, as pedras, as flores, a relva toda ao seu redor e ao longo dela. Pudemos conhecer essa estrada, e que estrada linda, e quantas coisas aprendemos. Obrigado por essas coisas. E ó Deus, queremos agora, nessa oração que tem por base as verdades que saem, que brotam desse texto, queremos pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria no trato com os nossos familiares, com os Labões que há em nossa vida, com as pessoas da nossa família que habitam em Padã Arã, que adoram outros deuses, falam outro idioma, que estão do lado de lá da coluna de pedra. Ó Deus, ajuda-nos a ter sabedoria para lidar com elas, que nós não sejamos maliciosos, ásperos, indelicados, rancorosos, que encontremos, ó Deus, com sabedoria uma forma de mantermos a paz e que o Senhor nos dê entendimento para sabermos quando devemos manter a distância. Ajuda-nos nisso, porque sabemos que as diferenças têm crescido a cada dia, ó Deus, como é triste. Tem misericórdia de nós, porque amamos essas pessoas, são os nossos queridos, são os nossos parentes. Ajuda-nos a testemunhar a eles acerca da sua graça e que eles sejam visitados pela sua salvação maravilhosa, salvação que um dia nos alcançou, sem a qual hoje não sabemos onde estaríamos. E pedimos, ó Deus, juntos aqui, nós queremos pedir, humildemente, com temor e tremor, queremos pedir por aquelas pessoas que pertencem a esse movimento denominado Congregação Cristã no Brasil. São pessoas que são sinceras, ó Deus, na busca da salvação.
mas que não conhecem o Evangelho da sua graça, conforme exposto no Novo Testamento, que seguem por caminhos diferentes e que fecham o coração quando o Evangelho verdadeiro lhes é apresentado. Ó Deus, concede sabedoria a essas pessoas, abre os seus olhos, que elas não sejam desprezadas por nós, ridicularizadas, hostilizadas por nós, não. Mas que nós sejamos instrumentos do Senhor para orientá-las e para acolhê-las e para ensiná-las, na medida em que elas forem conhecendo a sua palavra. Pedimos também que o Senhor visite todos aqueles aqui neste salão, aqueles que estão também em suas casas, aqueles que vão nos ouvir depois nas gravações. Nós suplicamos que o Senhor os visite também, para que, conhecendo o seu Evangelho, sejam inflados, ó Deus, de tal forma com a coragem que vem do Senhor, de tal modo que rompam com todas as vaidades e futilidades dos antepassados, e crendo no Senhor apenas, sigam em frente, rumo ao Jordão, rumo a Canaã celeste, crendo no seu Filho Jesus Cristo e nele só como Salvador. Pedimos essas bênçãos em nome dele. Amém.